constantemente aperfeiçoada, face ao fluxo do desenvolvimento que também nos traz, nos coloca diante dessa revolução digital. O ambiente escolar é um ambiente complexo, mas precisa garantir segurança, qualidade na sua educação e desenvolvimento integral da pessoa humana. Para falar sobre esse assunto, o programa Saúde no Ar convidou aqui para esse bate-papo, essa nossa roda de conversa, a presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Bahia, a professora Joanice Bezerra. Um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Joanice, bem-vinda. Bom dia. O prazer é nosso e eu parabenizo pela iniciativa em estar tratando de assuntos tão importantes para a nossa sociedade e para o desenvolvimento do ser humano, ser integral. Muito obrigada. A analista de ambiente de negócios, ela também é gestora do programa Educação Empreendedora do Sebrae Bahia. Está aqui com a gente a Márcia Suede. Bem-vinda. Bem-vinda, bom dia, é um prazer estar falando de novo com vocês sobre um assunto também tão importante, professor Joanice, para formar esse ser integral, para ele ser o grande diferencial da sociedade, construir uma nova sociedade com mais paz, mais justiça, mais equidade. Bem-vinda. A gerente de educação do SESI, Clécia Lobo, também é nossa convidada aqui com a gente no Saúde no Ar. Bem-vinda. Bom dia a todos. Eu é que agradeço o convite. Falar um pouquinho aí, então, desse ser integral na perspectiva de uma rede que está crescendo muito, que é o SESI na Bahia. Que legal, que bacana. Teremos também a participação por telefone, a qualquer momento, já estamos disponíveis também para ouvir o coordenador de Educação Ambiental e Saúde da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, professor Fábio Barbosa. E com a gente toda sexta-feira, ele também é colunista do Saúde no Ar, no quadro Saúde e Cidadania, Ezequiel Oliveira, que abre esse nosso bate-papo com a editorial do programa e também o seu questionamento inicial às nossas convidadas e também o nosso convidado Fábio. A construção de uma sociedade saudável passa, sobretudo, pela interação família e escola. Sendo assim, a escola não deve ser lugar de apenas conteúdos programáticos. O desenvolvimento humano deve ser percebido a partir dessa interação. O que a criança traz de informação da família, da comunidade, em que isso pode ser usado e ressignificado para o seu desenvolvimento e do coletivo. Como a escola pode ser um agente de transformação para o seu entorno. Em tempos em que ecossistemas digitais surgem a cada clique, como podemos utilizá-lo para o desenvolvimento da escola e do seu entorno? Ao tempo em que a inteligência artificial vai modulando a sociedade digital, não podemos passar despercebidos para causas e efeitos dessas interações. E é nessa escola que esse mundo novo precisa aparecer e desenvolver. Defender uma escola integral em tempo integral é defender uma sociedade saudável. As estatísticas desse mundo novo estão postas. Uma em cada criança, uma em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado. Um aumento de 37% na depressão adolescente foi observado. Um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado entre crianças de 10 a 14 anos. Precisamos repensar o modelo educacional em que as ferramentas das tecnologias de informação e comunicação sejam usadas para o desenvolvimento individual e coletivo. A escola não pode ser omissa e passiva. Deve ser ativa e transformadora. Paz e luz para todos. Bom dia, Janice. Bom dia, Márcia. Bom dia, Clécia. E bom dia a todos os ouvintes. Qual a escola que devemos colaborar, interagir para que realmente a gente tenha uma sociedade saudável? Eu queria que vocês, no ponto de vista de cada uma de vocês, colocasse isso e frente a esses nossos desafios, a exemplo do que aconteceu em Suzano, essa tragédia que, no final das contas, por causa e efeito, a gente vê que o universo da ausência de muitas coisas da família, da escola, da comunidade, dá uma tragédia daquela, e a presença também de jogos infernais, que a gente não pode esquecer isso, que estão aí colocados, que estão, infelizmente, adoecendo a nossa juventude. Então,
qual é a escola? Como essa escola que a gente sonha, ela pode realmente modificar a vida do indivíduo de forma integral e modificar o seu entorno. De que forma, o que a gente espera, já que a gente está falando de ecossistemas digitais que transformam e estão fazendo um monte de coisas importantes e significando um monte de coisas importantes. Bom dia. Bom dia. O espaço escolar, a instituição escolar, é tão importante na vida de todos nós, seres humanos, e precisamos estar bem atentos para essa importância. O nosso primeiro grupo educacional é o grupo familiar. O segundo é a escola, é a instituição escolar, que é a instituição de ensino e de aprendizagem também. Quando nós estamos, enquanto professores, eu trabalhei numa escola pública por 30 anos, agora eu estou aposentada, mas não deixo de ser professora, estou envolvida nesse processo. Então, quando nós estamos trabalhando com crianças, jovens e adultos também, com pessoas, nós precisamos ter um olhar do ser integral que foi dito no início, para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa possibilitar a esse ser alguém, ser o autor do seu conhecimento. Precisamos, nas nossas escolas, no nosso processo educativo, estar elaborando planos para desenvolver uma aprendizagem significativa que vai proporcionar ao sujeito, ao indivíduo, ser feliz e se colocar como um sujeito que compõe a sociedade, que faz parte, que é responsável por ela. A escola é, assim, fundamental nesse processo e precisamos estar criando métodos, formas, recursos que vá envolver, encantar esse ser, esse educando que está lá. Motivar, inclusive, para a vida. A ação empreendedora também faz parte disso, Márcia? Sim, pensando nesse contexto, o SEBRAE Nacional ele criou o Programa Nacional de Educação Empreendedora e nós trabalhamos com ele desde 2014, são mais de 100 mil alunos que já foram atendidos, são mais de 1.000 professores, na verdade perto de 1.600 professores, mais de 300 escolas. O trabalho é levar a professora Joanice, isso que a senhora está falando, como é que a gente faz integral. Então, como é que a gente prepara também esse aluno que vem lá desde da alfabetização até o nível superior, como é que a gente prepara ele para uma vida no trabalho. Ele pode ser um empreendedor na sua carreira, escolher trabalhar para uma outra empresa e ser uma pessoa que vai ser motivada, preocupada com a sociedade, preocupada no trabalho que ele pode fazer para transformar isso, mas ele também pode se descobrir um empreendedor empresarial, montar o seu negócio e aí empregar outras pessoas e transformar também essa sociedade. Então, o programa de educação empreendedora, ele tem esse viés, essa preocupação da formação desse estudante, de ser um estudante, um protagonista na sua vida profissional, na sua vida empresarial, se assim for o seu caminho. E o nosso o vínculo grande que a gente tem para fazer isso com o estudante é o professor, que é a pessoa mais importante nesse ciclo todo aí da escola. Se a gente não tiver o professor preparando esse plano de aula, se preparando para fazer com que a sua aula seja diferente, de só não ter só conteúdo, de você ter algo mais, ele sim é um grande protagonista. Eu acho que ele vai nos ajudar a transformar isso que a gente imagina que é essa escola de tempo integral, para formar esse ser integral. Perfeitamente. Pensando nesse aspecto de que escola é essa, né? Porque preocupa muito nós que temos redes de escolas espalhadas na Bahia, como é o caso do SESI, que papel é esse de escola que a gente coloca hoje? Que expectativa é essa que a sociedade tem dessa escola? Que expectativa é essa que essa família tem para a escola? E a escola, me parece que foi o último espaço a se atualizar e a se conectar com essas mudanças que a gente tanto está falando, né? Mudanças sociais, mudanças econômicas e principalmente mudanças tecnológicas, que dá aí para a gente uma margem de entender como é que esse ser aprende. Então a escola, ela, por diferentes contextos, ela parece que demorou um pouco para perceber que precisava se conectar com essa pessoa, com esse jovem, com esta criança, conforme ela chega na escola. Mas a gente precisa pensar que essa escola não fará uma transformação sozinha.
A gente não pode colocar um peso para a escola, para uma rede de escolas, enfim, de maneira como se ela fosse ser a única salvação e a única esfera que pode transformar, porque sem dúvida que ela não pode se omitir. É um espaço privilegiado de transformação do ser humano, mas ela sofre impactos, ela é influenciada por tudo que a gente está falando ao redor. Então esse ser que vive em diferentes espaços sociais, especialmente no espaço familiar, na estrutura familiar, ele leva para a escola suas demandas individuais, específicas, e a escola vive um coletivo de demandas e precisa se organizar para isso. E sem dúvida que o tempo e o espaço escolar, privilegiado, qualificado, com currículo, que aí não é mais aquele elenco de disciplinas e conteúdos. Currículo hoje, quando a gente fala de programa curricular, a gente está falando de, inclusive, empreendimento, a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de capacidades socioemocionais, a gente não olha mais para o estudante num currículo apenas cognitivista ou propedêutico no sentido de conteúdos, mas a gente fala de estratégias e metodologias que façam com que esse estudante seja protagonista do ato de aprender. Então, mostre suas demandas para que a gente consiga atuar, mas atuar naquela esfera limitada que ainda é o espaço escolar. Eu gostei muito de quando Ezequiel trouxe a importância da família com a escola. Sem dúvida que precisa ter aí uma conexão muito mais forte. Família não pode se ausentar do espaço educativo formal em que ela coloca seu filho, porque é lá que a gente está percebendo demandas que precisam ser também trabalhadas em outros espaços sociais, em outros espaços familiares. Então, não podemos nos omitir. É esse que eu acho que o que eu queria centrar nessas falas tão importantes é que escola é um espaço privilegiado, mas não podemos pensar nela de uma forma isolada, como se sozinha pudesse fazer toda uma transformação do ser humano, porque esse ser humano interage com diferentes espaços e pessoas e contextos, e essas demandas são, por vezes, sobrecarregando um espaço que tem um limite, inclusive, de tempo, né, Ezequiel? Um tempo limitado ali de 200 dias letivos a cada ano para lidar com tamanhas demandas. Exatamente. Um espaço tão complexo, quer complementar? Eu queria, assim, isso que traz, ela traz uma coisa muito importante. Não é só o currículo, o aluno não só chega com muita ansiedade, mas como chega também com as suas expectativas. E cada indivíduo é um indivíduo. Então a gente não pode deixar realmente só na responsabilidade da escola isso. Isso é um trabalho que tem que ser feito, é uma engrenagem que tem que estar sempre azeitada de família, de sociedade e de escola. Porque é na sociedade que a gente vai colocar esse indivíduo daqui a pouco. Pois é, e essa família, claro, assim, todas interagindo, esse bate-papo, essa roda de conversa, é isso que a gente quer. Conversa vai puxando o outro. Vão anotando aí que eu quero só incluir o Fábio também, que colocamos todas essas demandas, empreendedorismo, as questões com a família. Essa família não pode só aparecer no sentido na hora de cobrar o resultado esse entendido pela família como a nota. Passou ou não passou, qual foi a nota que tirou? Aí a família aparece quando algo acontece naquele resultado da nota, mas está presente, parceira, acompanhando e fazendo também esse trabalho de sustentação que a escola sozinha, sem a família e a comunidade, não vai dar conta. Mas e os aspectos do meio ambiente, dessa integração com o todo e com a sua saúde? Como se dá também nesse ambiente escolar? Eu integro também a essa roda, a essa conversa, o professor Fábio Barbosa, ele que faz parte da Coordenação de Educação, Meio Ambiente e Saúde da Secretaria de Educação do Estado. Bem-vindo, Fábio, bom dia. Bom dia, Patrícia. Muito bom estar de novo aqui com vocês, né? Um abraço aí a todos os colegas que estão no estúdio, né? Olha só, antes da gente entrar nessa outra pauta que você colocou, na verdade, já inserindo aí, a gente faz também algumas reflexões, levando em consideração a tríade, né? Escola, família, sociedade. Nós não podemos esquecer que hoje é muito possível buscar informação das diversas formas. E os nossos estudantes estão conectados, né? A internet, os meios de comunicação, rádio, TV, né? Jornais. Eles são os meios também de obtenção de informações, não somente a escola. E a escola deve estar preparada para isso também. Trabalhar esses temas contemporâneos, trabalhar essas questões socioambientais é fundamental para que a gente tenha uma mudança mesmo do cenário e, consequentemente, uma sociedade mais justa e sustentável, que é o que nós tanto almejamos, né? Entretanto, para que a gente tenha um sucesso nessa ação, é fundamental que essa tríade esteja caminhando de forma conjunta. Então, a família, como o Ezequiel trouxe aí, é fundamental. Hoje, nesse dia 15 de março, né, que também é o dia da escola, é fundamental que as famílias elas participem ativamente desse processo. Se a gente pega no passado, né, e ainda no presente, nós temos uma frase que é clássica, né? A escola é a segunda casa. Que segunda casa é essa? Como é que está sendo a participação da família
como está sendo a participação, o acompanhamento da rotina, da dinâmica, do percurso educativo dos seus filhos e filhas. Então, isso é fundamental para que a gente tenha, e sobretudo, né, a questão das informações de modo mais qualificada, uma formação significativa, e com isso nós tenhamos realmente sujeitos que venham a ter no futuro plenos dessa consciência enquanto cidadãos e, consequentemente, que exerçam plenamente a sua cidadania nesse processo. E na educação ambiental não é diferente, né? Aqui na Secretaria de Educação nós trabalhamos com a educação ambiental numa perspectiva crítica, transformadora e emancipatória. Ou seja, vai para além daquela velha educação ambiental, a clássica educação ambiental, que traz um processo muito mais ligado ao ecologismo, ao natural, mas sim numa perspectiva maior, onde a gente tem aí as questões sociais, políticas, econômicas, naturais, que permeiam todos os processos da nossa sociedade, como sendo um pano de fundo para a formação de um sujeito ambientalmente educado, que tenha consciência das suas obrigações do ponto de vista mais amplo e não apenas restrito, como muitas vezes a gente começa a ter a formação dos nossos estudantes, que vêm desde pequenininho, às vezes nossas próprias residências, né, com uma preocupação apenas com um olhar menor, então olhar o mundo como um todo. Então essa discussão é extremamente saudável, e o meio de comunicação, o rádio, a gente parabeniza por trazer essa pauta, cuja relevância é inquestionável, e que vai contribuir para que todos nós façamos uma reflexão desse dia tão especial, de qual a função da escola e de que forma nós podemos estar atuando para que efetivamente essa função ela seja absorvida. Muito obrigada, Fábio. Muito bom. Eu vou aqui compartilhar com a mesa, com o Fábio, um sonho. Não é um sonho só meu, eu tenho absoluta certeza de sonho de muitos professores, né? E que os professores, eles sabem que a grande transformação de uma sociedade saudável, ela realmente passa por uma educação de alto padrão. E quando a gente observa a educação dos países desenvolvidos, principalmente os nórdicos, Finlândia, ali, né? E a gente observa que o padrão de vida, de felicidade e índice de desenvolvimento humano desses países são realmente importantes e eles têm uma educação de alto padrão. Então, assim, o meu sonho é que a gente reúna todas as forças, Fábio, seja ela governamental, nas 3 esferas, e a sociedade organizada, como aqui está representada, o SEBRAE, o SESI e a associação, a gente realmente faça uma grande cadeia de união e transforme realmente a nossa sociedade a partir dessa tríade que você colocou de uma forma muito bem clara. Mas a gente não pode ficar apenas no discurso. Eu tenho absoluta certeza do que eu vou dizer aqui. A gente, entendendo o que são ecossistemas digitais, a gente consegue transformar, sim, 50 anos em 5 essa nossa sociedade, ressignificar essa pobreza que está no entorno de todas as escolas. Então, Fábio, eu gostaria muito que o Estado apoiasse esse projeto que a gente está aqui atentando há mais de 4 anos, chamado Integração Verde. Veja com carinho. Se não quiser que a gente toque, não há nenhum problema, vocês façam isso. Mas é preciso que a gente realmente olhe com isso com um olhar crítico. O ambiente escolar ele tem que ser um ambiente de desejo. O aluno ele tem que ir para a escola, ela tem que estar shop center. Quando eu falo shop center, é no sentido de dizer lindo, atrativo, o espaço de cultura que envolva o aluno e a comunidade. E aí, por que a gente insistiu tanto em envolver o SEBRAE e o SESI? Porque tem expertise do empreendedorismo. A gente tem que falar de educação empreendedora, sim. A gente não pode se omitir disso, porque como é que eu vou transformar o meu entorno desses bairros pobres se eu não ensino às pessoas o que é empreendedorismo? Como é que eu vou ensinar essas pessoas a se virarem na vida? E agora com a revolução digital posta, que a gente só está no início dela, meu Deus, haverá muitas demissões. As pessoas não têm noção disso, então as pessoas precisam compreender e aprender a se virar e não mais ficar com a cuia na mão. Então, assim, está aqui posto. A gente coloca esse debate exatamente no dia 15 de março, o dia da escola, trazendo esses atores importantes. O Rotary também apoia esse projeto e a gente precisa olhar isso com muito carinho. A gente tem a condição, sim, se a gente unir nossos esforços, nossas forças, que boa vontade, pessoas têm sim, para que a gente possa ressignificar a pobreza e realmente ter uma vida saudável para todos. E essa tríade de escola, sociedade
e família precisa funcionar para valer. Professora, né? Que já Repassando o que nós conversamos, professor, agora, essa união, porque hoje não podemos mais trabalhar sozinhos. É necessário que todos os segmentos tenham uma união, para que a gente possa, juntos, contribuir nessa construção. Ao professor é dado muito trabalho, entre aspas, porque nós temos salas muito cheias de alunos, salas superlotadas, onde o professor não pode estar vendo individualmente esses educandos. As condições, como você falou, são muito difíceis, porém, nós precisamos estar atentos, além do empreendedorismo, à construção do autoconhecimento, quem eu sou, o que estou fazendo aqui, o que é que eu preciso dar de mim para construir. Então, a escola ela é formada da equipe gestora, de professores, de educandos e de família, muito bem citada aqui. Com a família de braços dados, não podemos deixar esse grande segmento principal e fundamental na vida de todos nós de lado. Então precisamos abraçar a família, conversar com ela, e as queixas durante o tempo que eu passei na escola, as reuniões que convidamos as famílias, as pessoas não participam porque não tem tempo, por isso ou por aquilo. Mas aí eu disse, também temos um sonho, não vamos parar, vamos continuar. Porque é esclarecendo, colocando o que a gente sabe sobre, porque nós somos profissionais da educação e temos um papel de esclarecer também esse sujeito que faz parte da educação. Então, todos nós estamos envolvidos nesse processo. Quando a família chega, são várias queixas, são queixas econômicas, tantas queixas, mas existe uma coisa que é primordial. É a função do educador, quer seja ele o profissional, quer seja ele o pai, a mãe, o tio, porque hoje as famílias, a gente chama o pai, a mãe, mas chega o avô, chega a avó. Então, aquele que está diretamente ligado a esse educando, nesse processo de formação, tem que ser abraçado. Para que ele possa, junto conosco, estar trabalhando em prol de todos. Perfeitamente. Eu quero colocar também a questão da escuta. Vocês querem falar, comentar alguma coisa do que foi falado? A escuta também dos alunos, né? Ele, enquanto pessoas, foco de todo o trabalho articulado que é feito no ambiente escolar. Eu tive a oportunidade nesse início de ano de uma escola que está tentando, heroicamente, a sua diretora, com o seu corpo técnico, manter essa unidade, porque o índice de evasão é tão grande na escola, a escola está ficando tão sem aluno, que se questiona agora manter ou não manter essa escola. Já a perspectiva daquela unidade ser desinstalada, os professores terem que ir para outra, criando toda uma situação. E a escola, numa tentativa de manter os seus alunos, fez na semana pedagógica uma semana de motivação para que esses alunos ficassem. E nessa oportunidade que eu estive de estar nesse bate-papo com os alunos, uma aluna dizia, quando eu perguntava, mas por quê, né? Porque qual é o seu sentimento diante da escola? É de potência de raiva por não conseguir me manter. Mas por que não? Porque um dia eu falto, porque fiquei no WhatsApp, porque foi a novela, porque fiquei na conversa, faltei hoje, faltei no dia seguinte, quando eu vi, faltei uma semana. Já fico com vergonha de ir para a escola, porque quando eu chego na escola, ninguém diz, que bom que você veio. Por que você faltou? Então falta esse acolhimento do aluno que muitas vezes não vai porque foi atraído por outras coisas na hora que ele chega à celebração por ter chegado. E uma aluna que estava 6 anos afastada e agora querendo buscar forças para retomar a sua sala de aula, diz exatamente essa impotência de começar e terminar. E não ir à frente, né? E muitas vezes não encontra na escola aquela busca ativa de saber por que você não veio. Onde estão esses alunos que estão deixando de ir para a escola? E qual é o papel também da escola no sentido de segurar esses alunos lá? De ser mais atrativa do que a conversa, do que o WhatsApp, do que a novela, do que mais, sei lá o quê. E por que não a gente então falar das possibilidades, do potencial que as mídias, as tecnologias podem trazer para esse espaço, né? Então, na hora da gente sair um pouco do cenário que é este posto, mas a gente pensar nas possibilidades que a própria tecnologia pode trazer. Porque o WhatsApp e outros meios,
ele tem que estar também dentro da escola. Não adianta a gente falar, por exemplo, como aconteceu na França, proibir o celular. O problema não está no celular ou em qualquer outro recurso tecnológico. É que uso e que perspectiva a gente pode colocar nas tecnologias para efetiva transformação e conhecimento. Porque se a escola não for, como Ezequiel colocou, atrativa e significativa para os estudantes, como vocês estão também colocando, é nessa questão que a gente fala da evasão, né? Há anos atrás, há décadas atrás, a gente dizia que a evasão ocorria, e em números alarmantes tanto quanto hoje, porque o estudante precisava escolher entre estudar e trabalhar. Mas isso hoje a gente já sabe que é uma falácia, porque o coitado desse jovem que larga a escola, ele não está nem trabalhando nem estudando. Ele não está preparado. Nem, né, que a sociedade fala, nem uma coisa ele nenhuma. não está preparado, inclusive, para a inserção no mundo do trabalho e também não foi preparado para empreender, para ser protagonista das suas escolhas e de transformar a sua vida. Então, a gente precisa pensar que espaço escolar é esse. E ao invés de ficarmos limitados nas dificuldades, qual é o potencial que nós temos dentro da escola. A rede de enfrentamento, vamos chamar assim, né? A gente unir esforços é importante, sim, porque nós sabemos que o fracasso pedagógico, ele é depois de um fracasso econômico, de um fracasso social. Vamos avaliar, por exemplo, quantas escolas públicas não tem nem os seus 200 dias letivos eficazes. Por quê? Porque fecham por causa de toque de recolher, fecham por falta de merenda, uma carência tão absurda que fecha a escola e ninguém está observando que, inclusive, o tempo pedagógico está sendo escasso. Então, a gente fala de educação integral, que pode vir de um tempo integral, mas a qualificação de um tempo, que inclusive pode ser do meio turno, mas dando para esses jovens possibilidades do autoaprender, para que no turno oposto essas tecnologias elas sejam utilizadas com a qualidade do tempo. Exatamente. Vou só colocar o ouvinte que está na linha, o Carlos Prazeres. Peço que você seja breve, eu sei que sua fala sempre muito significativa, Carlos, mas devido também a outras participações aqui pelo WhatsApp, antes das nossas considerações finais. Por favor, vamos te ouvir. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Primeiro dizer a essas mulheres que estão aí, benditas são elas que estão entre um casal santo, né? Mas, infelizmente, essa questão de educação não esteve presente num tema tão importante, falar por telefone. Quem tem que falar por telefone sou eu que sou ouvinte, tá? Primeiro, dizer que a internet de fato é dom de Deus. O Papa Francisco disse isso. Agora, enquanto o aluno não for educado, as pessoas não forem educadas, tem que se proibir não, mas se punir o infrator de alguma forma, tá? Eu quero dizer aqui, Patrícia, que eu procurei aqui no documento, não achei. O Grupo Jesus Cidadão, que existia na Paróquia São Cosme, que as paróquias devem estar atentas a essas questões, discutiu lá no passado a violência na escola. E dentre as sugestões, né, era botar detetor de metal, câmara, e na oportunidade disseram que não podia constranger o aluno. É na escola que se aprende o que vai se viver no mundo, e no mundo ele pode ser corrigido, ele pode passar por detector de metal. Por que na escola não? Porque na escola não tem, Patrícia, minha fonte uma escola que tenha coletores seletivos de lixo para que a criança aprendam a selecionar o lixo na sua casa. E para finalizar, Patrícia, eu sugeri pela ouvidoria do Estado, algum tempo atrás, o retorno do SOI, Serviço de Orientação ao Estudante, de uma forma mais abrangente. Serviço de orientação ao estudante e à família, onde tivesse como gestor, o gestor da escola, o professor, um psicólogo e um assistente social, porque é na escola que se detecta problema que o aluno tem e pode lhe ajudar a família. Mas, infelizmente, aplaudiram a minha ideia, mas veio com um porém. E cadê o SOI? O que é que nós vamos fazer para educar o aluno na escola para viver e melhorar esse mundo? Obrigada, Carlos. Que eu puder defender sempre a educação. Muito obrigada, querido. Desculpa aí pelo tempo, vou só colocar rapidamente que essa ideia do Carlos às vezes repercute uma ideia que está, na verdade, na cabeça, né, na mentalidade da comunidade como um todo. A Zorida diz o seguinte: os pais estão delegando a responsabilidade de educar para os professores e não é este o papel necessariamente da escola. O João do Cabula: sugiro ser instalados detectores de metais nas escolas semelhantes aos usados pelos bancos. Sei que o custo é alto e nem toda escola pode fazer isso, mas dessa forma dificultaria a entrada de armas na escola. A escola não é lugar para ter armas, vamos portar livros, diz nosso ouvinte. Também a Joana de Cajazeiras diz: estou estudando o episódio que houve em São Paulo, acho que a Secretaria de Educação deveria incluir psicólogos na sua equipe técnica, analisar cada aluno na matrícula para ver a sua condição de saúde mental. Quem sabe assim teremos uma escola mais saudável. Será que esses são os caminhos? Por favor, vocês que atuam aí nessa área educacional. Eu queria citar rapidamente, porque sobre essa questão
o episódio de ontem efervesceu aí uma discussão muito grande e enquanto rede SESI, nós tivemos já de ontem para cá inúmeras demandas dos pais, se não seria o caso de detectores de metais, enfim. A gente precisa pensar de novo se certas soluções imediatistas, elas de fato fazem uma transformação e uma correção do que a gente está colocando, né? O serviço de psicopedagogia, a gente está aqui com a Associação da Psicopedagogia da Bahia, que pode falar melhor, mas assim, o serviço de psicopedagogia, a Rede SESI tem esse serviço nas escolas, ele tem um papel muito mais de pensar nas estratégias de ensino para dificuldades de aprendizagem, para questões que aparecem de demandas desse estudante, que tem a ver com essa qualidade de saúde mental, mas não dará conta de um atendimento, por exemplo, clínico e específico individual. Essa sugestão que a mãe deu, por exemplo, na matrícula, a gente sabe, e mesmo sendo educadora e não psiquiatra, mas a gente sabe que questões de saúde mental, ela não se dá em momento pontual, né? Você pode fazer uma triagem na matrícula, mas isso não significa que a sua escola está com pessoas ali em equilíbrio emocional, porque o equilíbrio e o desequilíbrio, ele é aí uma dinâmica dessa sociedade que a gente está vivendo e os números estão aí alarmantes mostrando isso. E o detector de metal, ele não é suficiente para essa correção de violência. A gente sabe que ele é um paliativo e que fora da entrada da escola tem outros meios dessa violência entrar. A gente tem que discutir que ser humano é esse. Exatamente. O que está por trás do ato da violência e combater exatamente a raiz da violência. Porque essas medidas, elas são muito limitadas para o alcance que a gente imagina que elas podem ter. Exatamente. Todo comportamento é comunicação. A gente já aproveita e agradece a você, Clécia Lobo, gerente de educação do SESI, pela presença aqui do Saúde no Ar. Ouvir também as considerações finais da Márcia Suede, gerente do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae Bahia. Eu concordo com a Clécia que assim, o que acontece? Você precisa tratar a saúde geral do ser humano. Ele chega na escola vindo daquilo que vive em casa. Ele às vezes, a criança, ela leva para a sua sala de aula, para o seu recreio, para os seus colegas, aquilo que ela vê em casa, que ela vê na comunidade. Então é uma coisa muito maior e não dá para realmente, como disse um ouvinte pelo WhatsApp, para transferir para a escola a responsabilidade dessa educação. A educação começa em casa, a escola está lá para complementar aquilo que a família não é papel dela fazer, que são as coisas cognitivas e ajudar isso. O trabalho que a gente faz nas escolas através dos professores com a educação empreendedora, as nossas pesquisas mostram que a gente consegue mudar, né, melhora esse aluno, melhora a parte cognitiva, melhora o comportamento, melhora o interesse dele pelas coisas e coloca ele numa outra perspectiva de sair daquilo que ele vive no dia a dia para uma perspectiva muito melhor, melhora a autoestima. Porque a gente trabalha com as características dos empreendedores. O que é isso? Como é que isso mexe? Né? E aí eu tenho um convite, se a Patrícia eu posso fazer agora, eu posso fazer depois. Por conta disso, desse trabalho todo que são feitos por esses professores, mais de 100 mil alunos, esse trabalho todo, eu convido aqui a todos os professores da rede SESI, da rede estadual, da rede particular, da rede municipal, que participem do nosso prêmio de educação empreendedora. O Sebrae quer premiar esses professores que fazem um trabalho de empreendedorismo com seus alunos. O que foi que vocês fizeram no ano de 2018, que vocês sabem, sentem que mudou tudo isso? Então entrem no nosso site, http://educaçãoempreendedora.sebrae.com.br, se inscrevam no nosso prêmio. Conte a sua história, é uma lauda, é uma coisa, eu sei que vai ser talvez pouco para você contar tudo, mas resuma em uma página, participe, a gente quer premiar esse professor que faz toda a diferença e o prêmio pode ser coletivo, pode ser o coordenador da escola, junto com o diretor, junto com os professores, pode ser individual e pode ser de equipe até 5. Conte a sua história e vamos ganhar esse prêmio. Vamos botar a Bahia, é um prêmio nacional, vamos colocar as nossas histórias, as nossas vivências, que são muito exitosas, para que todo mundo saiba o que a gente faz de bom e que as outras pessoas possam seguir fazendo um benchmark com o que a gente faz. Pois é, se inspirar, né? Contar o que é positivo também, que muita coisa boa acontece nesse ambiente. Tem muita coisa boa acontecendo. E a Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Bahia, aqui também presente, tudo isso, todo esse contexto, essa questão complexa da escola, com certeza passa aí também pelas discussões dessa importante entidade, né? Para a gente finalizar, vale ressaltar a parceria. Saúde e educação são parcerias valiosas e importantes nesse processo. Então, se eu, enquanto escola, tenho uma parceria com o psicólogo, o psiquiatra, a área de educação, porque nós temos muita dificuldade. Como o Dia da Escola hoje, precisamos ressaltar o papel fundamental da educação infantil no processo de desenvolvimento do ser humano daí em diante.
Já na educação infantil, já temos sinalizações de questões que precisam ser vistas, mas muitas vezes a família mesmo, ela não vê, não quer ou não quer ver. E a escola está sinalizando que muitas vezes os filhos e filhas passam mais tempo na escola do que com a própria família, devido a questões que a gente não tem tempo aqui para falar. Então, o professor da educação infantil, ele é assim primordial. Vamos tentar, ou vamos trabalhar para que a gente construa na sociedade uma visão de uma escola maravilhosa. Eu fui de uma escola pública maravilhosa, trabalhei numa escola pública também maravilhosa, num bairro de periferia. A Associação Brasileira de Psicopedagogia Seção Bahia se coloca à disposição de todas as escolas da Bahia para estar lá falando sobre potencialidades do ser humano, não só dificuldades. Porque a psicopedagogia, ela trabalha com potencialidades e precisamos descobrir essas potencialidades que existem em cada ser. Agradeço bastante estar aqui e estou à disposição. Nós estamos à disposição como psicopedagogas. Só para finalizar uma frase: aprender abre o caminho da vida, do mundo, das possibilidades e até de ser feliz. Aprender a viver. Essencialmente, né? Também ser feliz. Obrigada também, Ezequiel, suas considerações finais, rapidamente, já 9h02. É uma pena que o tempo é muito curto, viu? Mas eu queria primeiro agradecer a todos que estão aqui, a todas, e dizer o seguinte, a Fábio também que está ainda nos ouvindo, que não teve a oportunidade de estar aqui, a gente realmente precisa reunir os esforços da sociedade, formar uma grande cadeia de união se a gente quer um desenvolvimento e uma sociedade mais saudável. Precisamos fazer isso, Estado, Prefeitura, o Ministério, o Governo Federal, a sociedade organizada, e ter um olhar realmente, convergir para uma escola de alto padrão. Se a gente não construir isso, a gente infelizmente vai ainda, os pobres principalmente, vão ficar ainda encurralados com a milícia e o narcotráfico. Não é isso que nós queremos. A gente quer uma sociedade saudável, onde todos têm uma dignidade de viver e realmente prevalecer a meritocracia. A meritocracia acontece quando a gente realmente dá condições adequadas e apropriadas para todos. Paz e luz a todos. Então, nesse dia 15, dia da escola, que ela seja realmente um polo de desenvolvimento humano em todos os sentidos. Obrigada a todas que participaram. Saúde no ar de hoje fica por aqui. A gente volta segunda-feira com a coach Joana Dark falando sobre você no comando de sua vida. Até lá. Até bom.